exame de ordem é requisito necessário para a inscrição nos quadros da OAB como advogado. Criado inicialmente pela Lei 4.215 de 63, foi regulamentado em 94 pela Lei 6.906, que instituiu o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. O exame pode ser prestado por bacharel em Direito formado em instituição regularmente credenciada e por estudantes do último ano do curso de graduação em Direito. Como anda o ensino jurídico e por que as taxas de reprovação no exame de ordem são tão altas? É o que você vai ver no debate entre o jurista André Ramos Tavares e a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, com os convidados do programa de hoje. O professor de Direito Leonardo Avelino, que foi coordenador nacional do exame de ordem, e o advogado Maurício Gisler, especialista em exame de ordem. O que é necessário para ter sucesso nesses exames jurídicos? São diversos exames jurídicos, um deles é justamente o exame para advocacia, não é? O famoso exame da OAB. Há, inclusive, elevados índices de reprovação, muito insucesso, né, em muitos destes exames. Então, é um tema extremamente importante porque está relacionado exatamente com a prestação de um serviço que é essencial, que é o serviço da advocacia, o serviço dos advogados. Olá, Gisele, tudo bem? Essa taxa de insucesso de alguns desses exames, especialmente da OAB, apesar disso, é extremamente importante que haja exames rigorosos, não é? André, a faculdade de Direito, ela forma profissionais para atuar em diversas carreiras jurídicas. Então, aquele bacharel que quer advogar, ele precisa se submeter ao exame da ordem, que é constituído de duas fases, né? Aquela fase objetiva e a fase subjetiva. Diante desse número, né, tão elevado de reprovação, o que há de errado? Será que o ensino jurídico precisa de alguma reformulação? Ou o exame da ordem precisa passar por alguma atualização ou deve ser extinto? Eu acho que isso é o momento ideal para que a gente possa discutir esses temas aqui no programa de hoje. São esses os questionamentos que nós vamos ter que enfrentar e para isso nós temos dois especialistas que eu queria agradecer a presença, mais uma vez ao Leonardo e ao Maurício, e desde logo começar já perguntando, afinal de contas, quais são, de uma maneira geral, os requisitos, né, para o exame de ordem, como é que ele tem sido implementado, o que vocês têm de impressão do exame? Porque o exame ele tem mudado ao longo do tempo, né? E mudou bastante também, né, ao longo dos últimos anos, né? Então, ele é um exame nacional, não é? É um exame que pode ser estadual? Existem alguns localismos, vamos dizer assim, que deveriam fazer parte do exame, não deveriam. Eu queria ter uma visão geral inicial dos dois a respeito do exame. O exame de ordem é o resultado de um grande esforço da OAB para tentar impingir, para tentar dar ao ensino jurídico uma certa garantia de nível, de qualidade. O fato é que já há 2 décadas, ou um pouco mais de 2 décadas, há uma explosão no número de instituições de ensino superior no Brasil. Hoje estamos beirando algo em torno de 1.700 faculdades com quase 2 milhões de vagas, 1.800.000 vagas. Há, na verdade, mais vagas do que estudantes nas faculdades de Direito hoje. Antigamente, isso até meados de 2009, o exame era ainda segmentado, cada estado aplicava o seu, mas uma luta muito grande ocorreu na OAB para que o exame fosse uniformizado, fosse o mesmo exame para todo o país, de maneira que se evitasse que uma pessoa saísse de um estado para prestar o exame em outro estado, por acreditar que o exame nesse outro estado fosse mais fácil. Então, o exame hoje ele é unificado, ele é nacional, não há mais esse tipo de discussão, até porque o direito, a carteira de advogado permite que você advogue em todo o país, não é? Tendo, naturalmente, seu número de inscrição suplementar em outras OABs. Mas, como o direito é nacional, nada mais lógico que o exame de ordem também seja nacional. Perfeito. Maurício. A gente tem um grande problema no exame de ordem, que ele é uma prova de massa. Hoje ele só perde no Brasil para o Enem e para o ENAD. E a OAB aplica o exame sozinha, cobra a taxa. E fica difícil você imaginar hoje, o professor Leonardo já foi inclusive coordenador nacional do exame de ordem, sabe a complicação que é conduzir a prova, pensar em modelos diferentes do que esse, que são as duas fases, uma prova objetiva, que estabelece aí um primeiro filtro,
aproximadamente 35% na média dos candidatos conseguem passar por esse primeiro filtro, tá? Depois você tem a prova subjetiva, que ela tem um trabalho redobrado porque a FGV, que é responsável pela operacionalização do exame, precisa corrigir aquelas provas. E, na média, entre 45% e 50% dos candidatos que vão para a segunda fase logram sucesso. Então, imaginar um outro modelo, você teria que ou reduzir a quantidade de edições por ano, tá? E os candidatos não iriam gostar, porque para começar a operar na advocacia, você precisa passar no exame, você elastecer o tempo entre uma prova e outra. É, na verdade, você impedir que o jovem bacharel ingresse no mercado de trabalho, ou você cobrar ainda mais caro. Hoje a taxa, né, R$ 260 já causa muita polêmica, ela está equivalente aí a concursos como magistratura, Ministério Público. E o estudante de Direito, a gente projeta, né, que R$ 260 não seria muito dinheiro, mas para quem ainda está na faculdade, quem ainda está no estágio, tem uma dificuldade de pagar. Então, hoje, o modelo, ele me parece adequado. Talvez um ou outro ajuste em termos de qualidade técnica da aplicação tornaria a prova, digamos assim, sem grandes controvérsias, o que já seria muito bom. Maurício, nós temos aí o exame de ordem que tenta aferir essa capacidade técnica do bacharel em Direito em poder lidar com bens importantes relacionados à vida do cidadão e até da sociedade. O advogado acaba atuando aí como intermediário entre o cidadão e o poder público, né, em diversas situações. Então, qual a importância desse exame de ordem, levando-se em consideração, inclusive, as diversas consequências que um profissional que não esteja habilitado, né, pode gerar e causar à sociedade? Então, o exame da ordem me parece que tenta exatamente filtrar, né, para que seja colocado, né, à disposição da sociedade advogados que tenham capacidade técnica e a grande finalidade disso tudo é evitar que enormes prejuízos sejam causados para o cidadão, porque o advogado lida com direitos importantes, como direito à liberdade, direito à propriedade, direito à vida. É por aí? Veja, o exame de ordem como um teste técnico, ele não é completo. Ele teria que ser mais complexo para poder abranger toda a realidade, todo o conhecimento que é passado na graduação para o estudante. Mas, pelo menos, ele tem o objetivo de verificar se o bacharel tem a preocupação de se preparar, se ele tem um mínimo de potencial. Inclusive, a OAB fala isso, né? O exame de ordem serve para aferir as mínimas condições para o exercício da profissão. Sob esse prisma, ele é extremamente importante. Hoje nós temos 1.112.000 advogados no Brasil, nós chegamos em 2016 à marca de 1 milhão. Estima-se que esse não é um número preciso, ninguém tem essa informação, mais ou menos 1.500.000 a 2 milhões de bacharéis. Tá? Então, se o exame, vamos supor, o exame de ordem acaba de hoje para amanhã, com o ingresso desse contingente na advocacia, que não conseguiu se habilitar na prova que afere conhecimentos mínimos, o impacto disso para o Poder Judiciário, para o jurisdicionado, eu acredito que seria catastrófico. Por quê? Primeiro, você ia destruir a credibilidade do Poder Judiciário porque a destruição dos direitos subjetivos, né, propriedade, liberdade, seria sistêmica. E o jurisdicionado ele não tem condições de verificar, a priori, se o advogado é bom ou não. Até você conseguir a projeção de imagem, uma reputação, leva-se um tempo. E advogado com reputação cobra mais caro. E você tem uma base muito grande de pessoas que utilizam advogados que não cobram tão caro assim. Também iria gerar o que? Ia sobrecarregar a estrutura do Poder Judiciário, que hoje já é sobrecarregada. Nós iríamos atingir aquilo que eu chamo de estágio de hiperlitigação. E como é que o Poder Judiciário ia absorver uma explosão normalmente de demandas, porque o advogado vive essencialmente ainda hoje, de contencioso. Se nós temos uma explosão no contencioso, não tem prestação jurisdicional, o sistema entraria em colapso. Então, o exame de ordem como uma fronteira, uma barreira para impedir esse colapso, ele é fundamental. São diversos reflexos, né? E isso é muito interessante, porque vai justamente ao encontro de um dado de uma recente pesquisa promovida pelo IBGE sobre acesso à justiça. Então, na verdade, a gente percebe, ela não foi uma pesquisa estatística completa, mas ela demonstrou para nós que a grande parte da população, a grande maioria da população e a população hipossuficiente, eu tenho sempre relembrado esses dados, essa população não vai ao judiciário como primeiro recurso para resolver os seus problemas.
essa população ela vai primeiro tentar resolver as suas questões com a família, com a igreja, então é com um parente, com um vizinho ou com a igreja. Então, essa população, que é a população mais carente, não é, e que tem menor condições de contratar um advogado, digamos, qualificado, ou o mínimo que a OAB exige, né, é provavelmente essa população, esse contingente que é, repito, a maior parte da população brasileira, a grande maioria da população, que não acessa o judiciário, que provavelmente passaria a acessar. Provavelmente passaria a acessar. E eu acho que é muito interessante essa conexão, não é, do exame da OAB, que não é tão, digamos, intuitiva para muitas pessoas, não é? A não exigência de um exame, ou seja, eliminar o exame, que hoje existe, é consolidado, acho que não está em questionamento entre nós aqui, mas há sempre uma ideia de se eliminar o exame da OAB e fazer com que todos os formados pelas faculdades automaticamente estejam habilitados à advocacia. Né? E evidentemente que isso teria um efeito retroativo, todos aqueles que já se formaram, nunca passaram na OAB, foram reprovados ou nunca tentaram e deixaram porque foram exercer outras atividades, passariam automaticamente também ter condições de serem recebidos pelo sistema oficial. Né? Então acho que é muito interessante esse dado realmente que o Maurício traz, porque ele demonstra que discutir, por exemplo, o exame da OAB não é uma coisa interna à advocacia, né? De forma alguma. Ela repercute na sociedade e vai repercutir no tipo de prestação que o judiciário será capaz de oferecer. O juiz não será mais capaz de oferecer, né, com qualidade, aquilo, na mesma qualidade daquilo que ele vinha oferecendo, porque numa única medida, por exemplo, de extinção, né, a gente teria um reflexo imediato, né, automático, muito sensível, não é isso, Leonardo? É preciso lembrar que o exame de ordem é uma garantia do cidadão, doutor André. Do outro lado do processo, o cidadão geralmente enfrenta um promotor público devidamente habilitado, né, testado através do concurso público. Quem decide o processo daquele cidadão é um juiz que também foi testado e considerado habilitado por meio de um concurso público. Então seria o maior dos contrassensos imaginar que o cidadão, que é a razão da existência de todo o Estado, tivesse amparado, defendido, com seus interesses representados por alguém cuja a habilitação técnica, cuja qualidade não tivesse sido reconhecida. Né? E é justamente isso que o exame de ordem quer defender, quer manter. E se me permite, nós precisamos que sim, que essa população tenha acesso ao judiciário quando ela entender que é necessário ir ao judiciário, mas que tenha esse acesso de uma maneira também técnica, né? Por alguém que tenha habilitação suficiente para levar bem, de maneira adequada, a sua questão, os seus direitos ao judiciário. Nós vamos continuar discutindo isso no segundo bloco, nós vamos fazer um breve intervalo agora e voltamos logo a seguir, não saiam daí. Reflexão está de volta. Hoje nós estamos discutindo o ensino jurídico. E para relembrar aqui, Leonardo, nós estávamos falando justamente disso, do exame da ordem, né, e eventualmente da sua supressão, mas para a gente conectar, não é? O exame da ordem está realmente ligado com a questão do ensino jurídico nas faculdades, com o número de faculdades. Como é que são os resultados têm sido os resultados do exame da ordem? E aproveitando, se puder dizer para a gente também sobre os percentuais de aprovação, reprovação, para que a gente possa entender até o cenário, né, dos estados brasileiros, como é que isso tem refletido por meio desse exame da OAB. O exame ele é umbilicalmente ligado ao ensino jurídico, né? Tanto é que é uma relação entre a taxa de universidades, de instituições de ensino superior nos estados e a taxa de aprovação no exame de ordem. Quanto menos instituições de ensino superior o estado possui, maiores as taxas de aprovação no exame de ordem. E, historicamente, o Nordeste, por ter o menor número de faculdades de direito, sempre foi o lugar que mais aprovou no exame de ordem. As pessoas pensam que é o sul do país, ou o sudeste, que mais aprova no exame de ordem. Historicamente, é o Nordeste liderado pelo Ceará. E você pega o número de instituições de ensino superior
para o Nordeste, vê que o número é mais baixo do que o do resto do país. Então, parece que uma relação entre o número de instituições de ensino superior e a aprovação do exame de ordem. Mas, por curioso, a taxa histórica de aprovação de exame de ordem sempre orbitou em torno dos 20%. Há exames que aprovam 11%. Eu me lembro de um exame, não foi, doutor Maurício, que aprovou 9%? Acho que foi o exame que menos aprovou. Foi o nono exame. Aprovou. E o outro exame que aprovou 11%. Mas, geralmente, os exames de ordem, a taxa de aprovação dos exames de ordem orbitam em torno dos 20%. Então, não acha... Baixa, né? É uma taxa baixa, muito baixa. Então, não há, por incrível que possa parecer, uma associação absoluta entre o número de instituições de ensino superior e a taxa de aprovação do exame de ordem. Isso me parece que vem sido mantido. Mas sim o percentual de aprovação quanto ao número de instituições de ensino superior por estados. Né? Quanto menor o número de instituições de ensino superior, maior a taxa de aprovação no local. Nesse número de taxa de aprovação, estão incluídos aqueles que eventualmente estão fazendo, mas sem a intenção de levar aquilo muito a sério, como experimentação, uma espécie de concurseiro, como é que fica? Está incluído. Esse é outro dado curioso, doutor André. O exame de ordem aprova quando? Ele geralmente aprova estatisticamente o aluno que está fazendo, por exemplo, o exame de ordem na graduação, ainda no último ano da faculdade. Ele pode ser que ele esteja fazendo um treinamento, não esteja ainda sob a pressão de aprovação, ele acaba passando. Ou aquele que presta pela 4ª vez o exame. Então, são as maiores taxas de aprovação, quando eu presto pela primeira vez o exame ainda na faculdade ou quando eu estou prestando o exame de ordem pela 4ª vez. Curioso. Agora, André, nós estamos aqui com essa realidade do número de aprovação bem baixo e isso reflete, então, uma realidade do ensino jurídico do país, né? Porque se nós temos tantos bacharéis em direito que se inscrevem para prestarem o exame da Ordem dos Advogados do Brasil e dentro desse número apenas 20%, né, e tivemos inclusive taxas menores, são aprovados, o que justifica esse número tão baixo de aprovação, né? Qual é a responsabilidade, vamos dizer assim, das instituições de ensino superior no que diz respeito à formação desses bacharéis em direito? Veja, quando a gente fala em reprovação do exame de ordem, nós precisamos reconhecer que as causas são multifatoriais, né? Você não tem uma causa. Você tem causas preponderantes, tá? E a formação no ensino jurídico seria, na minha opinião, uma das causas preponderantes. Na verdade, eu enxergo duas, que é o estudante de direito não sabe estudar, problemas metodológicos, e eu, como eu trabalho com isso, eu verifico muito que as pessoas não têm uma metodologia adequada de estudo, uma estratégia de estudo, coisa que trouxe da graduação. Mas também essa explosão, a gente pode chamar de explosão, estava até conversando com o doutor Leonardo aqui, em 94, 95 eram 200 faculdades de direito, hoje nós estamos aí com 1.700, quase 2.000. Isso foi financiado pelo FIES, o FIES está por detrás dessa expansão. Curiosamente, há um tempo atrás existia um vestibular, hoje o vestibular não existe, né? Então o ingresso na faculdade de Direito é muito fácil, é muito simples. O ensino superior privado, ele é hoje majoritariamente tocado por instituições que têm suas ações na Bolsa de Valores e que a lógica por detrás disso está no lucro dos balanços trimestrais. Então, existe uma realidade que ela é insofismável de que tem instituições, tem grupos educacionais que não reprovam seus alunos, independentemente do desempenho que eles tenham ao longo da graduação. Não são testados ao longo da graduação de forma séria quando chega no exame de ordem. O exame de ordem se torna um problema sério e, como o doutor Leonardo falou, as maiores taxas de aprovação também. Quem está na graduação, no finalzinho, né, no 10º semestre, porque são os bons alunos que passam logo. E 4º, 5º, 6º, eu tive recentemente um caso, em 2016, de um candidato que conseguiu aprovação, logo aprovação, na 30ª tentativa. São mais de 10 anos. Assim, esse é um caso extremo, mas 8, 12, 17 tentativas não é algo raro. Às vezes, pelo menos, passou, né? A grande maioria acaba não conseguindo e desiste, né? Geralmente desiste após o 4º exame. Esse contingente que a gente não sabe calcular de 1,5 milhão a 2 milhões de bacharéis são aqueles que desistiram. E tem outra consequência desse resultado do exame da ordem, né? Porque as instituições de ensino também acabam fazendo uns cálculos específicos no sentido de qual é o percentual de aprovação da instituição em relação ao exame da ordem, né? Então, acaba que isso, de certa forma,
é levado em consideração pelas instituições de ensino como um atrativo, né? Olha, eu tenho um percentual de aprovação, Exatamente. né, um As X. instituições estão sob pressão hoje, Sim. porque elas também são procuradas na medida em que elas têm altos ou bons índices, pelo menos, de aprovação. E todas as instituições, a princípio, né, inclusive as que estão em bolsa, elas têm essa preocupação. Do contrário, elas também vão perdendo mercado para as demais, porque hoje a concorrência, de alguma maneira, é muito grande. Acho que um dos pontos, me parece interessante também, né, é esse do acesso, do financiamento estudantil. Acho que o acesso, de alguma maneira, ele não deixa de ser importante num país como o nosso, Sim, no meu sim. modo de ver. Agora, o problema é não haver travas ao longo dos 5 anos. Quer dizer, essa pessoa consegue não desenvolver adequadamente ao longo dos 5 anos os seus estudos, né, e ela não encontra testes, né, barreiras que a impeçam de progredir. Aí eu acho que entra muito uma lógica, né, me corrija se não foi isso, mas é uma lógica de mercado, né, não perder o consumidor que está ali inscrito numa faculdade e que, se começar a ser reprovado reiteradamente dentro da faculdade e não pela OAB, né, ele vai, obviamente, deixar essa instituição. Isso acontece, isso é uma realidade de mercado. Sim, a aprovação do exame de ordem é um instrumento de divulgação de marketing, tá? Mas o que é preponderante, do meu ponto de vista, é preço. Eu tenho preço. Então, assim, existem estratégias de mercado de mantenedoras que é inaugurar uma faculdade de determinada região, praticando canibalismo, ou seja, oferecendo mensalidades em um valor muito baixo. As demais faculdades no entorno precisam reduzir o valor de suas mensalidades, elas começam a parar no vermelho, a grande instituição vem e adquire aquelas ali, meio que monopoliza o mercado. Prática de mercado. Agora, isso aplicado à educação é extremamente problemático. Há uma outra questão também, que o direito hoje é a filosofia de antigamente, né? Antigamente, para você ter uma visão geral de mundo, se estudava filosofia. Hoje, para você ter uma visão geral de mundo, se faz a faculdade de direito. Ou seja, a faculdade de direito se presta não só, como antigamente, a formar a casta burocrática de funcionamento do país, que era a ideia original das primeiras faculdades de direito, ainda da época do Império, né? Hoje, as faculdades de direito se prestam a formar profissionais que vão atuar em diversos setores do mercado, né? A minoria ingressa na advocacia. Arrisco dizer que, inclusive, que a minoria hoje ingressa no serviço público. Outros vão, a pessoa é arquiteta, vai fazer a faculdade de Direito. A pessoa já é engenheira, faz a faculdade de Direito. Então, apesar de ser um instrumento importante, o exame de ordem não tem como propósito também simplesmente avaliar a qualidade de ensino geral que é dada pela faculdade de Direito para essas outras possibilidades de atuação profissional. Sem dúvida, não, eu também concordo com esse posicionamento. Aliás, não é, essa ideia de qualificar a casta burocrática do Estado vem logo do surgimento do Estado-nação, né? Desde aquele primeiro momento nós já tivemos, não é, a faculdade de Direito servindo a esse propósito. E hoje, de fato, não é, a boa faculdade de Direito prepara as pessoas, os bons advogados são aqueles que têm uma grande visão de mundo, eles têm condições de fazer a leitura do que ocorre, né, no cenário político, social, cultural. Isso é muito importante. E isso vai se perdendo na medida em que sequer conseguimos atingir os níveis básicos para exercício da advocacia, que não é o objetivo central ou único, pelo menos, das faculdades, né? E também acho que pode ter uma certa perversão nisso, né? Porque na medida em que as faculdades também não conseguem preparar para a advocacia, elas começam a modificar as suas estruturas para preparar mais para o exame da OAB e menos para o que seria um preparo mais universal e mais qualitativo, não é? André, vê só, em 2012 ou 2013, eu não me lembro exatamente o ano, um instituto de pesquisa que é do dono do Ibope, acho que é Augusto Montenegro o nome dele, fez um estudo a respeito da incidência de analfabetismo funcional nas universidades. E o percentual de analfabetos funcionais nos cursos de direito era de 36%. Tá. Um outro professor que é aqui da Universidade Católica de Brasília fez o mesmo estudo aqui só no DF, como o universo de pesquisa, e chegou a 50%. Tá? Então você pergunta assim, como assim um analfabeto funcional? Ou seja, o cara sabe ler e escrever, mas ele não consegue concatenar a ideia que tem começo, meio e fim, e ele não consegue interpretar adequadamente um texto. Como assim ele está está no ensino superior, não vou nem colocar como faculdade de Direito. Isso existe. Esse estudo está defasado.
tá? Mas eu acredito que se ele for atualizado, se alguém se interessar em atualizar, você levanta um grande questionamento. O que é hoje a graduação de Direito que permite que pessoas que não têm a condição de estar no ensino superior, tá, estão lá? Nosso problema é de base, é no ensino fundamental, no ensino médio, que acaba se refletindo agora no ensino superior. Mas não existe, eu não vejo isso, no poder público interesse de consertar a situação. Não existe. Tá. E muito se discute sobre essa questão de exame da ordem, a discussão não é de hoje, e a gente não pode deixar de mencionar a decisão em 2011 do Supremo Tribunal Federal no sentido da constitucionalidade do exame da ordem, né, na análise de um recurso extraordinário com repercussão geral, da relatoria do ministro Marco Aurélio, em que o plenário, por unanimidade, declarou esta constitucionalidade, diante, inclusive, da importância do papel do advogado e exatamente assim, da preciosidade dos valores que, na verdade, ele lida no dia a dia da advocacia. Uma decisão muito importante que a gente não pode esquecer, aliás, um norte para o futuro também, né? Sim. Nosso programa chegou ao fim, queria agradecer a presença da consultora da TV Justiça, Gisele Reis. Queria agradecer aos nossos convidados uma vez mais pela essa nossa discussão que foi tão profícua, né? Há muito ainda a ser dito, mas teremos que deixar talvez para um outro programa essas outras questões que ficaram no ar. E agradecer também a você que acompanhou o programa de hoje. Se quiser rever reflexões, acesse tvjustiça.jus.br. E não deixe de ver também no canal do YouTube, TV Justiça Oficial. Até o próximo programa.